Olá, pessoal! Hoje teremos uma convidada especial, Beatriz Ambrosio do Nascimento. Ela é terapeuta ocupacional, ela foi professora universitária da Federal de São Carlos e ela foi a responsável por ter todos os cursos de formação do método Meyer-Schneider Self-Healing no Brasil. E ela vai contar um pouquinho essa trajetória, como é que foi que ela conheceu o Meir, como é que começou tudo, toda a nossa história do self-healing no Brasil, alguns anos atrás, né, Bia? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Oi, todo mundo. Então, Bia, como é que foi que você conheceu o Meir pela primeira vez? O que te levou a chegar até ele? Sim, o interesse primeiramente pessoal, né? Eu fui fazer terapia ocupacional exatamente para ficar na área de reabilitação, por ser portadora de uma doença genética chamada distrofia muscular progressiva. No meu caso, eu tive o fáscio escapulohumeral, que atinge inicialmente a musculatura da face, cintura escapular, braços, e depois vai acometendo outras partes do corpo, né? É uma doença genética, que depois eu explico melhor, assim, se precisar, do que é, mas para o qual não existe tratamento. E que vai levando a progressiva perda de massa, de força muscular, a limitações de movimento e paralisia. Pela minha mãe já ter esse problema, e é uma doença genética, eu já cresci em busca de soluções. E procurando em atividades físicas, em exercício. Até eu entrar na faculdade, eu já tinha passado por yoga, musculação, aeróbica, ginástica localizada, balé, ginástica rítmica, o que você imaginar. Para dar, eu não tinha limitação de movimento, mas eu tinha uma flacidez, e sendo adolescente, a gente está sempre se comparando, né, com as colegas, e eu sentia meus músculos moles e eu cansava mais rápido do que meus pares. Isso sempre desde criança, né? Meu pai dizia que eu cansava antes e demorava mais para me recuperar nas brincadeiras, né? E os outros sintomas, e na adolescência apareceu uma pequena limitação na elevação dos braços e a escápula alada, quer dizer, por falta de sustentação da musculatura intrínseca do ombro, quando você vai levantar o braço, a escápula salta para trás. E esse é um sinal muito característico da face escapulohumeral. O que fez naquela época, aos 15, 16 anos, os meus pais descobrirem, né, que eu teria herdado esse problema. E, em função disso, eu fui fazer terapia ocupacional na USP e me formei em 1979, muitos anos atrás, e um pouco depois eu fui dar aula na Universidade Federal de São Carlos, no curso de terapia ocupacional. E passaram-se alguns anos e eu fui piorando. Entre os 20 e 30 anos, a doença realmente começou a se fazer mais presente, né? Na elevação dos braços, nas dores nas costas, na hiperlordose lombar, no cansaço das pernas. Mas eu nunca deixei de procurar. E nessas procuras, uma colega da Federal mencionou o Meir Schneider, que ela tinha ouvido falar, né, através de uma fisioterapeuta em São Paulo. Eu fui me informar, e já naquela época, isso foi em 88, eu descobri que o primeiro livro do Brasil, do Meir, Uma Lição de Vida, tinha sido publicado pelo Círculo do Livro na época. Os colegas mais antigos vão lembrar do que era isso. Aí eu li avidamente o livro e comecei a fazer as orientações que estavam lá, e com uma fisioterapeuta que tinha passado 2 semanas com o Meir em São Francisco, na Califórnia. Obviamente, fazer um estágio de 2 semanas com o Meir não capacita ninguém a aprender a usar o método. Então, eu não estava sentindo nenhuma melhora, e ela foi muito atenciosa, fizemos algumas supervisões, ela fez, né, comigo, conversamos com o Meir por telefone, e isso acabou gerando a ideia de trazer o Meir para o Brasil para dar atendimento e supervisão para os casos dela, e um workshop.
E isso aconteceu, minha gente, em 1988. Foi uma coisa pequena, né? Não existia grupo, não existia nada. E eu fui como paciente. E fiquei muito impressionada com a sessão. Foi um negócio completamente diferente de tudo que eu tinha experimentado antes. Muito suave, muito tranquilo, muito gostoso, muito descontraído. Ele me falou umas coisas que estão comigo até hoje, como dicas e como orientação, né? Mas quando eu saí de lá, eu percebi uma certa canseira, mas um relaxamento profundo que eu nunca tinha experimentado antes. Né? E comecei a sentir nos dias seguintes uma coisa diferente, algo novo aconteceu com o meu corpo. E continuei com ela e ele deu várias orientações, inclusive recomendou, na época era fita cassete, duas fitas dele que, por acaso, essa fisioterapeuta tinha, porque ela tinha ido para lá, e era em inglês, Sentindo a Sua Coluna e Encontro Consigo Mesmo. E ele falou para fazer um dia cada um. Então, o Meir sugeriu que eu fizesse, na época, eram fitas cassetes, que ele tinha algumas de sua autoria, e ele recomendou que eu fizesse Encontro Consigo Mesmo e Sentindo a Sua Coluna. Um dia cada um, além das massagens e dos exercícios que ele tinha recomendado. E foi muito incrível esse trabalho, porque eu senti assim, por conta da fraqueza, por conta de eu querer dar conta, como as outras pessoas, dar conta das coisas, automaticamente, sem eu perceber, eu colocava muito esforço nas coisas que eu fazia, muita atenção. E era isso exatamente que o Meir ensinava. Tem que primeiro tirar o excesso de tensão, aliviar o corpo dessa fadiga, desse esforço, dessa coisa pesada, dessa coisa dura. E para mim, eu dizia na época, eu digo até hoje, teria sido mais fácil se ele tivesse falado para eu carregar um saco do tijolo do que fazer os movimentos sem nenhum esforço. Eu desconhecia isso. E a grande maioria desconhece, né? Exatamente. Exatamente. E essas fitas, você fazendo todo dia e com a orientação, sol, faz, visualiza, respira, faz de novo, percebe, deixa mais leve. Aí você vai fazendo, cada dia você vai deixando mais leve. E eu demorei alguns meses para realmente sentir esse mais leve. Só para depois juntar, eu vou falar mais no final desse material, essas fitas foram tão legais que nós depois acabamos reproduzindo, depois elas viraram CDs que foram comercializados pela BSH durante toda a existência da Associação Brasileira de Self-Healing, e agora finalmente eu transformei os CDs, que também é tão antigo, quanto antiquado, quanto as fitas cassetes em MP3 e está à disposição no meu site. E hoje tem em português, né? Na época você ouviu foi em inglês. E aí depois você... Sim, nós traduzimos e produzimos. Então, hoje eles estão disponíveis em português. A partir daí, eu percebi que onde eu queria chegar, eu precisaria ir para os Estados Unidos e continuar o trabalho com ele, aprender mais desse método e trazer para o Brasil. Claro. Porque, sendo da área de reabilitação e já tendo consultado e tendo colegas fisioterapeutas da universidade, quer dizer, pessoas interessadas em pesquisar e pesquisando, o que existia era tão pouco nos livros, né? As pessoas não tinham orientação nenhuma do que fazer com essas doenças, os fisioterapeutas também não sabiam. Então, eu consegui uma bolsa, fui para lá e estudei, fiz a formação, fiquei quase um ano me cuidando e fazendo o curso. Então, ou eu estava fazendo uma coisa ou outra, integralmente, vivi disso, respirei disso, fiquei lá e me transformando literalmente, né? É uma longa transformação que só começou ali, né? Agora são muitos anos depois que passaram. Mas só para não deixar a história muito comprida, cheia de detalhes para vocês, quem quiser ler mais, está cheio de coisa no meu site, depois eu passo o endereço do site. Tá? Mas depois eu voltei para o Brasil, então, em 90,
Uhum. E sendo professora da universidade, eu fui dar uma palestra na universidade com as coisas que eu aprendi. E os colegas fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, enfermeiros, ficaram abismados com a diferença na minha postura, na minha cor, na minha disposição, na maneira de eu me mexer, de eu me mover. Não, você está diferente. Exato. Vamos fazer esse curso aqui. E eu acabei logo dando um curso de introdução ao self-healing na Federal para os professores e pela comunidade ali, fisioterapeutas da cidade e tal. Foi um curso introdutório de 60 horas, veja, não é tão introdutório assim, mas ainda não era a formação. E nesse curso participaram, entre outras pessoas, duas colegas da terapia ocupacional, a Jussara Mesquita Pinto e a Leia Teixeira Soares, que se empolgaram tanto comigo, porque eram amigas, né, como com a proposta do método, que quiseram fazer estágio comigo. Então, nós começamos a atender. E uma coisa, a notícia corre muito rápido, porque distrofia é uma coisa tão desconhecida, tão sem esperança, que tinha gente, assim, meses depois ligando já do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, de Salvador, porque tinha ouvido falar. Foi um negócio que começou a criar uma vida própria. Eu digo que foi um presente do universo na minha vida, porque aí eu ganhei mais saúde, mais disposição, mais energia e todo um outro caminho, né? Eu comecei a me dedicar realmente a isso. Nós criamos na universidade o Núcleo de Pesquisa em Assistência Self-Healing. Por mais de 15 anos, esse núcleo deu sessões individuais, em grupos, workshops, palestras. Eram nós, 3 professores, mais os alunos que a gente ia formando para multiplicar e reproduzir esse trabalho. Uma das pessoas que participaram nesse núcleo foi o Wilson Garves, que hoje é um dos instrutores que vocês também vão conhecer numa outra palestra. E aí a coisa foi crescendo, né? O Meir, depois de 88, aí ele acabou vindo novamente para o Brasil, em 93, onde ele deu o primeiro nível 1, em São Paulo. Aí, através da Renata, outros pacientes que foram lá e que gostaram, que acabaram trazendo, teve uma divulgação. Ele deu, então, os primeiros cursos de formação. Em 94, eu dei o meu primeiro curso de formação no Brasil, que foi na Universidade Federal. Foi um curso gratuito, né, com o intuito de devolver para a comunidade a oportunidade de poder ter ido estudar lá. E daí para frente a coisa foi crescendo. Eu dividi a minha vida durante 15 anos, praticamente, entre o Brasil e os Estados Unidos. Fiquei mais lá, aqui, depois acabei me desligando da universidade para fazer as coisas mais no meu ritmo, me dedicar exclusivamente ao self-healing, não a outros, né, compromissos e deveres da universidade. E aí a história foi crescendo até que nós teve gente suficiente para criar a associação e tivemos aí muitos anos de associação. Hoje, infelizmente, não temos mais, mas temos ainda os profissionais e o grupo de self-healing atuando no Brasil. É isso mesmo, muito bom. Então, Bia, você com a questão da distrofia muscular, fica muito claro o quanto que o self-healing ajudou para você, no seu caso pessoal, mas para quem está assistindo a gente agora, o self-healing, ele é só para distrofia, ele é só para uma doença degenerativa ou ele é para qualquer pessoa? Como é que funciona o método para pessoas que têm outros problemas? E quais são esses problemas que o self-healing encaixa direitinho para ajudar a pessoa? Perfeito. Não, o self-healing, a distrofia e as doenças neuromusculares é só uma pequena parte, né? O Meir, na verdade, desenvolveu o método a partir do trabalho também pessoal dele com a própria visão. Então, toda a parte de melhoria natural da visão é muito grande no self-healing, pela história pessoal do próprio Meir, da experiência dele com baixa visão e como ele foi recuperando.
Então, tem todo um campo muito grande, que é o trabalho na melhoria da visão. Do ponto de vista do corpo, o self-healing é ótimo para os problemas agudos, de coluna, de dores do dia a dia, ou com patologias. Então, a lordose, a dor no pescoço, as dores tensionais, as dores de cabeça tensionais, as articulações. O self-healing tem um trabalho muito grande, muito bom em relação às articulações, que consiste em ampliar os espaços, em aprender o movimento a trazer mais equilíbrio para a musculatura envolvida em cada articulação. Só assim, um curto e grosso, trabalho articular no self-healing, aumento de espaço articular e reequilíbrio, melhor equilíbrio das forças que se inserem naquela articulação. Combinando essas duas coisas, você previne, trata os problemas agudos e também os problemas crônicos articulares. Os problemas outros de dores, de tendinite, de esforço repetitivo, de coluna, de músculo, de nervo, né? E tudo as dores. Claro que tem dores mais resistentes e não quero dizer com isso que tudo se resolve. O self-healing é um bom caminho também no tratamento das dores, quer seja agudas, quer seja crônicas. É óbvio que as crônicas são muito mais complicadas, porque elas já são muito instaladas no corpo e no cérebro, né? Além disso, problemas circulatórios, tem muita massagem específica para as questões circulatórias, exercícios específicos. Toda massagem é boa para a circulação? É e não é. Tem massagens muito específicas, tem toques muito específicos, tem uma o nosso diferencial em relação às questões circulatórias é o aumento da circulação do tecido. Não aquela arterial só grandona, da circulação que a gente conhece das grandes artérias, mas também dos vasos menores, dos capilares, né, e melhorando a circulação em cada tecido. Problemas respiratórios, asma, bronquite, claro que ele não vai tratar os problemas alérgicos, mas toda a dificuldade funcional, física de respirar, né, e ensinar a pessoa a respirar, chave para a respiração, respirar por outras partes do corpo. A gente não usa normalmente, né? Aprender a respirar sem aquele excesso de esforço, aprender a respirar de uma forma profunda e ao mesmo tempo calma e tranquila e diafragmática. Exato. Né? Diabetes, por conta da questão circulatória principalmente, a gente tem também toques de massagem especial para diabetes, exercícios específicos, todo um conjunto de orientação específica para diabetes. Onde eu acabei me especializando mais, eu atendo tudo porque eu dei muitos anos, eu dei curso também pela minha própria história. As pessoas me procuram muito mais com problemas neuromusculares. Por exemplo, esclerose múltipla, distrofias musculares, atrofia espinhal, sequelas de AVC, paralisia cerebral, neuropatias periféricas, né? Várias neuropatias periféricas, Charcot-Marie e tantas outras, doenças desmielinizantes em geral, sequelas de pólio e pós-pólio. Ou seja, quando eu falo neuromuscular, são doenças ou que afetam os nervos, ou que afetam os músculos, ou que afetam o cérebro no comando dos movimentos. Esclerose lateral amiotrófica também, que embora seja uma doença galopante, né? Então a gente não consegue a longo prazo, permanentemente, reverter casos de esclerose lateral, a gente consegue melhorar muito o bem-estar, a mobilidade da pessoa e, inclusive, diminuir o processo degenerativo. Em muitos casos, consegue até interromper durante um tempo, né? Quanto mais grave for a doença, quer dizer, quanto mais rápido for o processo degenerativo, ou por conta da idade, por conta do tipo de doença, ou como essa doença se expressa na pessoa, né? Por conta das condições que essa pessoa tem ao redor para se cuidar, né? Financeiras, nutricionais, emocionais, familiares, sociais.
de orientação de terapeuta, etc., quanto mais leve inicial tiver a doença, é óbvio que a gente tem mais partes sadias para fazer frente à parte doente ou para fazer frente ao sistema que está doente. Então, os resultados são incomparavelmente maior do que uma pessoa que já está muito acometida, que já está com mais idade, ou que já tem uma série de outras deficiências ou outras patologias, né? Então, o self-healing não é a panaceia, né? Não cura no sentido médico do termo, de eliminar, extirpar a doença de você, mas ele realmente dá para o corpo qualquer que seja as condições, a doença em si e o estado da pessoa, ele sempre dá um apoio, um suporte para a pessoa conseguir fazer frente melhor ao processo degenerativo. Bia, com toda essa sua experiência com doenças neurodegenerativas, neuromusculares, o que você pode dizer para o nosso público que está assistindo? Que diferencial que é esse que o self-healing traz, que as outras técnicas, outros métodos não têm? O que você pode contar para o pessoal? Sim. Em primeiro lugar, relaxar antes de fortalecer. Isso é uma coisa muito importante quando se trata de doença. Quando a pessoa tem uma sequela, até uma sequela de pólio, né? Ela teve um acidente, ou sei lá, alguma coisa, ela não é doente. Então, ela tem um organismo sadio. O organismo não está lutando contra si mesmo, né? Ele não está perdendo. Então, a abordagem é diferente. Você pode puxar mais essa pessoa, claro que você vai relaxar, mas você não precisa assim, dar conta do cuidado. Então, isso é um diferencial importante, né? Doenças sistêmicas e sequelas de doenças, né? Então, é o que restou daquilo que um dia aconteceu. Um acidente, um trauma, né? Uma poliomielite, por exemplo. No caso de uma esclerose múltipla, de uma artrite reumatoide, de uma distrofia, de uma atrofia, de uma neuropatia periférica, você tem um sistema que vai acometendo. Um órgão que é afetado, um sistema, no caso, o sistema muscular, na distrofia, acaba tendo uma repercussão no organismo inteiro. Né? Claro que quando a pessoa é jovem, ela tem muita energia, então não pesa muito isso. Com o passar do tempo, mais e mais o fator cansaço, estresse, fadiga e excesso de tensão passam a ser muito importantes. Porque você criar um outro movimento, produzir um movimento em cima de uma musculatura cansada, em cima de um organismo cansado, você vai aumentar o estresse. E o estresse, como se sabe, ele é um fator que acelera qualquer processo degenerativo. Se trata de muitas dessas doenças crônicas, a artrite reumatoide e a esclerose múltipla é o melhor exemplo, elas são doenças crônicas que têm crises. Então, tem momentos que se agudizam. Nesses momentos de agudização, não é hora de melhorar o movimento, é hora de sair da crise. Mesma coisa, na verdade, com uma crise de coluna. Na hora de você estar numa crise de coluna, não é hora de fortalecer as costas. Não. É hora de tirar a dor, de acalmar o sistema, de sair da crise. Né? E sair da crise implica, então, um trabalho com muita respiração, com muita massagem de suporte, com massagem que é mais leve. A pessoa está em crise. Não é o músculo dela, não é o nervo, é o organismo como um todo, mas em especial esses sistemas. Então, o self-healing tem massagens específicas para soltar a musculatura, né? Que podem ser mais vigorosas, um músculo forte, rígido, uma pessoa saudável, ou mesmo técnica com uma intensidade muito mais sutil, muito mais leve, para trazer, né, esse relaxamento, para diminuir o estresse, diminuir a fadiga, e aí deixar a pessoa, sim, mais pronta para
e fortalecer. Eu não quero dizer com isso que esse relaxamento seja passivo, ou que significa que a pessoa vai ficar deitada, sem fazer nada o tempo todo. Isso não é relaxamento, isso é preguiça. Eu quero dizer que não é hora de forçar, que não é hora de expandir, que não é hora de aumentar. E não é hora do paciente mesmo exigir de si próprio, né, e como resposta, realmente uma melhora na movimentação. Ele tem que sentir primeiro uma melhora no bem-estar, na vitalidade, ele precisa sentir que a energia está começando a aumentar. E isso é feito através de massagem, movimento passivo. Movimentos ativos com gravidade reduzida, por exemplo, na água. Né? Água morna, de preferência, na maioria dos casos, água fria, no caso da esclerose múltipla, pode ser uma banheira, pode ser uma piscina, pode ser, quem não tem acesso ao self-healing diretamente, a uma hidroterapia, porque dentro da água tem menos gravidade. Então, na artrite reumatoide isso é muito importante, porque além de tudo você ainda tem menos impacto, que não vão prejudicar a articulação, causar mais dor e mais forçar mais a articulação, né? Na distrofia e nas outras você pode na água dosar a intensidade. Todo mundo já entrou na água e sabe, quanto mais rápido for o movimento, mais força você faz. Quanto mais lento esse movimento dentro da água, mais suave ele é. Né? Então, num momento de crise, entrar na água e fazer boiar e fazer movimentos leves, soltar o corpo, alongar dentro da água, automassagem, é o mais importante. Bom, então, fora isso, o fortalecimento deve ser gradual, e acompanhado, e sempre também um pouco depois que a pessoa já desenvolveu um mínimo de consciência corporal, de consciência sinestésica. Ontem mesmo, eu estava dando quase que uma bronca num paciente, esse paciente meu que vira e mexe me pergunta se tal fisioterapia que ele está fazendo é bom ou se não é. Minha pergunta para ele: depois que você faz os exercícios, como é que você fica algumas horas depois? Você fica com mais energia, você tem mais força, ou você se sente mais cansado, mais debilitado, mais fraco? Minhas pernas ficam bambas pro resto do dia. Eu quase que matar o cara, porque eu já falei para ele 25 vezes. Se as suas pernas ficam bambas depois, claro, na hora, acabou de fazer um exercício e ficou um pouco mais cansado, é normal. Mas se horas depois, e se o resto do dia, as suas pernas ficam mais bambas, é porque o exercício está demais, porque ele não está sendo adequado. Agora, por isso que é importante passar por todo um relaxamento antes, e nesse relaxamento com movimento, ensinando a pessoa a se conhecer, a perceber o corpo, aí sim ela vai poder dizer. Tem pessoas muito resistentes, como esse, por exemplo, que já teve muita experiência, de vez em vira e mexe, ele me liga com essa mesma questão. E esse rapaz, ele tem uma doença degenerativa. Desculpa, foi bom. Ele tem distrofia facioscapulohumeral. Ele não é um rapaz, ele já tem quase 80 anos. Nossa. Quer dizer, ele já é bem afetado, ele ainda anda um pouco, mas assim, tem uma carga, né? E de vez em quando ele inventa. Agora está fazendo step. Pode fazer step? Bom, depende. Não é como você fica depois, né? Se fica pior, não vale a pena. Então, para? Não. Porque também fica parado só sentado, só piora. Então, na degenerativa, eu acho que assim, o grande diferencial do self-healing é descobrir, junto com o paciente, esse espaço entre movimentar o mais possível, não ficar parado horas e horas, não ficar tão sedentário, porque eu sei por experiência própria que dá cansaço, que dá preguiça, né? Então, fazer coisas que não te debilitam ainda mais, mas alternar períodos sentado com períodos em pé, levantar e fazer as coisas, fazer um pouco de atividade de manhã,
física de exercício, um pouco mais à tarde, um pouco mais à noite, não tudo de uma vez só, variar os grupos musculares, né? Ter uma orientação assim, e acima de tudo, tomar muito cuidado com personal trainer e mesmo fisioterapeutas que não tem essa sensibilidade. Então, vai falar, não faz, só faz até onde você conseguir. Cuidado com essa frase, porque quando me falavam, e até hoje às vezes eu cometo esse erro, faz até você conseguir, a nossa mente vai imediatamente no máximo que eu conseguir, né? Até onde eu aguentar. Ela falou, vai até onde você conseguir. Não, o parâmetro para degenerativa é ao tanto que você começa a sentir o cansaço. Começou a sentir um cansaço local, muscular, naquela região que você está exercitando, tá bom. Ele já foi, tá ótimo para aquele músculo naquele momento. Você pode até repetir o mesmo exercício depois à tarde. Exato. Mas você só vai perder se depois que você começou a sentir o cansaço, você insistiu naquele mesmo movimento. Com o terapeuta de self-healing, você vai aprender movimentos que são complementares. Então, outros movimentos que vão te descansar, vão descansar os grupos musculares que você fez no movimento A. Então, só para dar um exemplo, por exemplo, eu dobro, estico, dobro, estico, dobro, estico, minha perna, meu braço. Aí sim, comecei a sentir um cansaço. Quando eu abro e fecho, então faço um movimento lateral com esse mesmo membro, então em vez de ser dobra, estica, eu abro e fecho, para dentro, para fora, como você quiser imaginar, você está continuando a exercitar outras partes do músculo ou o mesmo músculo de maneiras diferentes. Qualquer fisioterapeuta entende muito bem o que eu estou falando em termos técnicos, mas para você que é leigo, é importante entender isso. E tem movimentos que você descansa do movimento anterior. Então, é mais importante você pôr e exercitar um pouco cada um dos seus 500 pares de grupos musculares, 500 é bastante, do que ficar no coitado do bíceps 50, 100 vezes. Não, o que é um bíceps? Você precisa do corpo inteiro para fazer o movimento, né? Você precisa de sustentação de tronco, você precisa de inclusive, estimular e exercitar músculos muito pouco utilizados, que é um princípio geral do método self-healing, né? Descansar, relaxar os músculos sobrecarregados e estimular os músculos pouco usados. Nas degenerativas, isso é fundamental, ou seja, a gente tem que ativar músculos intrínsecos da mão, músculos do punho, músculos do pescoço, os músculos internos do assoalho pélvico, os músculos profundos da coluna, os músculos do pé, né? Porque às vezes as pessoas... Tem coisa que nem imagina que a gente tem. Só que para andar, se o seu pé é muito endurecido, se os seus dedos não se movimentam, você já vai estar pondo uma carga muito maior nas suas pernas, vamos dizer que já estão fracas, no seu joelho que já é dolorido, ou no seu quadril, por exemplo, né? Então, quando eu falo relaxar e quando eu falo exercitar sem produzir, não além da fadiga, chegou na fadiga, não quer dizer que é pouco, é muito, porque tem muitos movimentos, muitos grupos, só que é codiciar e, de novo, voltar a produzir mais equilíbrio na musculatura. Quanto mais, outro princípio e último, para a gente não se alongar muito, quanto mais fraco for uma musculatura, mais delicado, mais gradual é o trabalho com essa musculatura, tanto na massagem, que deve ser mais leve, né? De ativar mais a circulação, muito mais massagem de suporte, né? E muito movimento passivo, muito movimento com gravidade reduzida, né? E gradativamente um pouquinho de força é bom fazer, não quero dizer que não deva fazer, mas é aquele
aquele tantinho. E nada melhor como um terapeuta de self-healing para ver com você, né? E descobrindo junto com você o quanto fazer de cada um, de cada grupo muscular e etc. E essa descoberta, esse trabalho em conjunto, né, onde o paciente e o terapeuta vão descobrir o que é o melhor para aquele momento da vida da pessoa, né? É um trabalho gradativo, né, Bia? E ele vem, não é de um dia, não faço nada, de repente eu já sei tudo que o outro vai necessitar naquele momento. É um trabalho em conjunto, né? E o paciente também se tornando agente da própria saúde, ativo, participativo no seu próprio tratamento, né? E conversando com o terapeuta, vai se descobrindo qual é o exercício, qual é o movimento, qual é a massagem que funciona melhor naquele momento que a pessoa se encontra, né? Então, eu gosto de brincar, né, que indiretamente nós somos detetives. Porque a gente tem que descobrir o exercício certo para a pessoa certa na hora certa. Isso. Não é? E a massagem também, né, Bia? Um diferencial do método self-healing são os tipos de massagem, né? Você até pode falar um pouquinho mais, porque é um grande diferencial. E esse toque é uma coisa que todos nós, educadores, ao longo da trajetória de formação, nós desenvolvemos esse toque que é necessário para essa reconstrução, não é que você está comentando, não é isso? Isso, então é bem importante isso, porque às vezes a gente fala massagem, né? Ah, massagem, qualquer massagem. Não, tem muitos toques que são completamente diferentes. Um toque para ativar a circulação, por exemplo, um dos mais que a gente usa muito para ativar a circulação é essas batidinhas com os punhos assim mais vigorosas, mais rápidas, não com força, mais rápida, no corpo inteiro da pessoa, nas áreas, né, que precisam ser acordadas. Se numa superfície menor ou mais fragilizada, essas batidinhas com as pontas dos dedos, de forma repetidas, rítmicas, que ficam tanto num lugar para realmente trazer aquela circulação para o tecido, para aquele cantinho, para facilitar as trocas entre a célula e o material extracelular. É no espaço extracelular ao redor das células do corpo inteiro que vai estar o oxigênio, que vão estar os nutrientes para a célula absorver, para gerar energia, para fazer o trabalho dela. Ao ela gerar energia e fazer o trabalho dela, ela produz resíduos, como qualquer fábrica, e lixo. Esse lixo, a célula sabiamente não quer guardar consigo e joga para o espaço intersticial, quer dizer, entre os tecidos. E vem o sangue, os capilares venosos e vão recolher e mandar embora. Então, num tecido acometido, essa melhora da circulação, ela tem que ser mesmo ali, no lugar para literalmente limpar, deixar, né? Você imagina, se você cozinha e o lixo fica sempre ali na cozinha. É isso, lixo é tóxico, né? E tóxico envenena as células. Por isso que a falta de movimento leva a cada vez menos movimento. Temos também a massagem de suporte, que é uma massagem que a gente usa muito, não só para as áreas enfraquecidas, mas também áreas doloridas. Às vezes, assim, a pessoa está com tanta dor, independente da patologia, que não dá para fazer uma massagem, colocar o dedão lá e colocar pressão. A massagem de suporte, claro que você precisa ter um treino maior, mas só para você ter uma ideia, é uma massagem muito leve. Ela, com a intenção, você vai profundo. Você usa sempre um creme, óleo, para deslizar as suas mãos, a mão muito relaxadas, muito amorosas. Ela chama massagem de suporte porque, literalmente, a sua intenção é de dar um suporte, sabe? De dar apoio para aquela região.
ou para aquele sistema, né? Então, é uma massagem para ficar legal, requer um tempo maior, porque as nossas mãos são muito tensas. Exato. Você vai fazer uma massagem de suporte com as mãos assim duras, o organismo da pessoa e aquela região que está bem enfraquecida, ela ressente. Qualquer peso ela sente, né? Uma pessoa fraca, uma pessoa com distrofia, se você faz ou uma massagem, você coloca um peso em cima dela, o próprio peso do corpo, seu massagista, ela vai sentir mais cansada depois, ela vai sentir mais pesada depois. Ela não vai sentir aquilo que eu falei antes que aconteceu comigo. Você sai, parece outra pessoa. Você quer que a pessoa saia da massagem se sentindo assim, realmente com muito mais energia, com muito mais leveza. E essa leveza vai ser transmitida pelos seus dedos, pelas suas mãos, pelo seu toque. A gente chama de suporte, são movimentos circulares, com as mãos inteiras, ou em áreas menores, com 2 dedos Levanta um próximos. pouquinho a mão para a gente poder ver a sua mão circular, Bia. Aqui? Isso. Assim, ó, com as mãos muito suaves. Então, você vai passando com muito... O óleo, o creme absorve, você coloca mais, para não ter atrito, porque você é só aquele suportezinho, aquela coisa que parece nada. Você vai, nossa, isso aqui não está sendo... Não, é muito. Você vai ver o resultado depois. É claro que eu estou fazendo isso, tem toda uma formação, né? Mas só para as pessoas terem uma ideia, né? Por exemplo, de não estar... Tem hora e lugar, né? Dentro do mesmo corpo, uma mesma pessoa, vai ter regiões mais fortes, regiões mais endurecidas, que suportam, que precisam até de um descolamento, de um rolamento, sabe? Separar as estruturas, amaciar a fáscia que recobre os músculos, né? E quanto mais acometido tiver uma região ou uma pessoa, mais leve, mais delicado, mais suportivo deve ser esse toque. Né? Então, eu falei da massagem do tapping, das batidinhas, para melhorar a circulação de uma forma geral, mas, por exemplo, essa batidinha não pode ser feita em cima de músculos muito fracos, né? A não ser se você já tem um treinamento, e isso aí você sabe o que está fazendo, né? Mas se você for leigo, não. A batidinha em lugares que estão fortes e duros e tal, ou ao redor, né? Antes e depois da região mais enfraquecida. Na região mais enfraquecida é realmente mais o suporte. Nós temos também um conjunto de toques, então tem, a gente chama de neurológicos, que não é um toque, é um conjunto de toques neurológicos, que ele vai literalmente falar a linguagem do sistema nervoso, para as neuropatias periféricas, para a esclerose múltipla, né, para a esclerose lateral amiotrófica também, a amiotrofia espinhal, e sequelas de AVC, um derrame também. Claro que não é única, não quer dizer, ele tem derrame, então só faz neurológico. Não, você precisa soltar, você precisa melhorar a circulação, você precisa dar suporte em áreas enfraquecidas, e você precisa também ativar diretamente o sistema nervoso, ativar diretamente os nervos. Então, as massagens de suportes, elas são mais pontuais e são... não dá para você, se nunca viu isso, repetir, sair aí fazendo, pelo amor de Deus. Isso é só para você ter uma ideia do que, né, do que seja, né? Ou se você já fez o curso, isso é o que é uma ótima revisão. A massagem de neurológica, ela pode ser desde muito leve e suave, para acalmar, porque às vezes o nervo fica assim, transmitindo diretamente e não consegue se transmitir corretamente. É como que ele fica tirando em todas as direções, de tão estressado que ele está, tentando dar conta da ordem que o seu cérebro deu para ele fazer, ele não consegue achar o caminho. Ele fica lá doidinho querendo achar. Então é preciso acalmar
a transmissão de impulsos nervosos para ela se modular, para ela voltar num caminho melhor. Outras regiões, essa transmissão nervosa pode estar interrompida ou truncada, sabe? Como uma estrada cheia de buraco, né? Então, você vai estimular. Então, com os dedos, as pontas dos dedos em cima do tecido, da coluna, aqui da cervical, por exemplo, né? Ou se for periférico, na parte acometida, você vai ficar ali e colocar até uma intensidade, se for, por exemplo, na coluna, para pegar os feixes nervosos, precisa ter uma intensidade maior. Por quê? Porque os nervos estão lá dentro, protegidos pelo canal vertebral, que é osso. Então, para você mandar essa vibração, né, repercutir lá dentro no nervo, você precisa de uma intensidade maior. São as complexidades e as belezas, a magia do trabalho com massagem, né? Você vai aprendendo a encontrar, e aí quanto melhor é o toque do terapeuta, mais sortudo você é, né? Vai ter muito mais resultados, né? Mas o que você está falando... O toque é uma coisa fundamental em self-healing, para todo mundo que tem informação, para todo mundo que quer aprender, e mesmo para o leigo que está num lugar distante, que precisa ajudar um familiar e se cuidar também. É desenvolver a capacidade de tocar de uma forma relaxada, sem você transmitir as suas tensões, sem transmitir o peso, né? Sem transmitir o estresse que pode estar acontecendo dentro de você, porque você também é um ser humano. Então, como fazer isso? E a ideia de nutrir, de ajudar, né? É um trabalho muito bonito, muito lindo. Muito bonito. E só para esclarecer, né? A mesma pessoa pode precisar de diferentes tipos de massagem em diferentes áreas do mesmo corpo, né? Exatamente, exatamente. Isso é uma coisa interessante também, que é um diferencial do método. Não isso, é que você, por causa do terapeuta, conhecer várias técnicas de massagem, que vai usar o mesmo tipo de massagem no corpo inteiro. Não, tem áreas que precisam desse toque, tem áreas que precisam de uma coisa mais suave. E tem uma outra área que precisa de uma coisa mais rigorosa. Mas a mesma pessoa em áreas diferentes pode necessitar de toques diferentes. É isso? Exatamente. E também em dias diferentes. Isso. Né? Às vezes a mesma região, eu mesmo, né? Eu faço sessões de massagem com a Mariane semanais, e tem dias que eu preciso de muito shaking. Esqueci de falar do shaking, que é o chacoalho, que a gente chacoalha a pessoa né, de tudo quanto é jeito, intensidades diferentes para cada região também. Então, quando eu falo shake, não é uma massagem, é um monte de tecniquinha dentro do shake, né? Tal. Mas tem dias que eu preciso de muito movimento. Tem dias que eu preciso de suporte, tem dias que eu chego lá e falo assim, ai, olha, um monte de suporte. Claro que não vai passar 1 hora e tanto fazendo só suporte, mas esse é o toque predominante naquele dia, porque eu fiz um implante de dente, tá tudo fraco, por exemplo. Né? Tem dias que precisa de mais alongamento, tem dias que precisa de mais contração, porque fiquei muito sedentária, porque né, acabei não fazendo exercício, fiquei muito parada por uma razão ou por outra. Então, está precisando acordar. Tem dias que está precisando acalmar. Exato. Tem dias que está precisando só. Como as nossas emoções também, né, Bia? Tem dia que a gente está mais vibrante, tem gente que a gente está mais devagar, né? Então, o corpo também vai mudando de dia para dia e de semana para semana, né? Por isso que a regra, a primeira lei do Meir, né? Vida é movimento é vida, e tudo vai caminhando, e todos os dias é como se nós fôssemos uma nova pessoa que tem outras necessidades, né? No mesmo corpo, né?
Exatamente. Então, E o terapeuta de self-healing é um terapeuta que o nível 1 inteiro de formação, ele é um curso em 2 níveis, pelo menos. Um nível 1 acadêmico, onde você aprende, usa o seu intelecto para aprender, e o nível sinestésico, onde você vai passando, você recebe massagem, troca massagem com um colega, percebe antes e depois, faz o movimento, percebe. Então, você vai aprendendo esse processo que a gente quer ensinar para os pacientes, a gente começa aprendendo com a gente mesmo, né? A descobrir o nosso corpo, as nossas limitações, as nossas tensões, o que nos faz bem, o que não faz tão bem, o que a gente gosta mais, o que a gente precisa. Então, nesse processo, a gente vai ficando sensível, né? Não só para o nosso próprio benefício, mas para ajudar a ler o paciente, né? O que ele está precisando hoje. Claro que o paciente também aprende, eu já chego já falando, né? Hoje me chacoalha de cima e embaixo, né? Por exemplo. Mas se a pessoa, enquanto a pessoa não sabe ou se ela não tem claro, a gente vai aprendendo a tocar, olhar, ouvir e ver o que é melhor naquele dia para aquela pessoa, em cada parte do corpo dela. Exato, exato. Então, Bia, quem quiser conhecer o seu trabalho mais de perto, a gente sabe que você trabalha na Granja Viana, em Cotia, de São Paulo, né? E também na Vila Madalena, é isso? Isso. Atualmente, eu restringo bastante os meus atendimentos, né? Porque além de eu ter já 61 anos de distrofia nas costas, literalmente é isso, né? Tem uma coisa da idade, tem uma coisa do avançar da doença também. Então, hoje, respeitando meus limites, eu atendo em São Paulo uma tarde por semana, na Vila Madalena, e em casa, na Granja Viana, moro num lugar muito gostoso aqui, então tem mais flexibilidade. Faço alguns intensivos, se for de doenças mais degenerativas, eu faço intensivos aqui em casa. Intensivos, assim, de pessoas mais vigorosas, requer muito, assim, intensivo, eu digo, passar uns 2, 3 dias indo de lugares diferentes do país, sabe? Ficar e aprender. Eu gosto muito de fazer isso, mas hoje eu restringo para pessoas com limitações de movimento, porque para pessoas mais fortes tem outros terapeutas capazes de sair correndo aí com a pessoa, fazer ela andar e tal, que já não é muito o meu caso, né? Além disso, eu faço sessões online também para pessoas distantes, tanto de orientações via Skype, né? De orientação com o fisioterapeuta dela ou ela sozinha, e a gente vai aí com a tela orientando à distância, né? Porque a gente sabe que nem sempre é possível as pessoas terem acesso direto a um terapeuta, né? Também, para você saber mais, tem muito artigo no meu site, chama Autocura e Movimento, tudo junto, .com.br, ou Beatriz Nascimento. Exato. O que você lembrar, tanto faz, é o mesmo site, ele vai para o mesmo lugar. Ali na aba Artigos e Publicações tem muito artigo, tem muito material, tem a história do Meir, tem um pouco do método, tem minha história, tem vários artigos meus. E como eu falei no início, eu sou muito orgulhosa de, agora no final do ano passado, eu ter conseguido transformar os 4 CDs de autoria do Meir Schneider, né, que eu e colegas da Federal traduzimos, agora em MP3. Então, eles chamam, um é relaxamento dos olhos, exclusivamente para relaxar os olhos, e exercícios básicos de visão, né, para preparar e para relaxar, para começar a movimentar os olhos, sentindo a sua coluna. É uma sessão guiada, todos eles são uma sessão guiada, tem uma introdução e uma sessão guiada de exercícios que você vai fazendo junto, né, enquanto você ouve. Agora com a versão MP3 é legal, você pode pôr no seu celular, você pode, né, não precisa ficar em frente ao computador para fazer, você pode deitar na sua cama e fazer tranquilamente os exercícios.
Sentindo a sua coluna é ótimo para problemas de coluna. Encontro consigo mesmo é ótimo material inicial, ótimo para as questões e problemas do membro superior, porque ele tem muito exercício de ombro, braço, pescoço, mãos, dedos, né? Trabalha bastante com respiração e o desenvolvimento da consciência corporal, que, como a gente fala toda hora, é uma parte muito importante nesse processo. Para você ser agente da sua própria saúde, você precisa aprender a sentir, a conhecer o seu corpo. E esse CD é muito legal para isso. E o último chama Fortalecendo o seu Sistema Nervoso Central, que tem exercícios de coordenação e exercícios de relaxamento para o sistema nervoso central, e que não são só importantes e úteis para as pessoas com desordens neurológicas. Por quê? Por conta dos exercícios de coordenação, que tem muitos lá, eles são ótimos para desestressar, porque não tem como você mexer a perna para um lado, a mão para o outro, a cabeça para o outro, a boca para o outro, respirar e etc., e pensar nos problemas da vida. Não dá, porque você erra. Então, para ansiedade, o estresse do dia a dia, claro que você não é uma coisa patológica, não substitui a ida ao médico, ao psiquiatra, ao psicólogo, etc. Mas é uma maneira muito simples, muito gostosa de você tá quebrando os padrões automatizados de movimento. Como grande parte também dos nossos problemas, né, do dia a dia, sem falar das doenças mesmo, são causadas por esse desequilíbrio entre o uso excessivo de determinadas partes do corpo e esquecimento e subutilizar outras partes. Os exercícios de quebra de padrão são muito importantes, né? Para você vencer, é muito difícil você não vou usar tanto o braço direito, vou passar a usar a esquerda. Você se lembra isso 2 minutos. Agora, quando você faz um exercício que tem que usar os dois de determinadas formas, por exemplo, combinar, aí o seu cérebro já vai aprender a ativar outras coisas. Então, para eles também. Eles estão à venda também no meu site, né? Na aba Materiais de Apoio. É só você preencher o formulário de encomenda, eu te mando o link. E eu tenho também o DVD, que também agora é MP4, né? De tratando as desordens neuromusculares, estratégias essenciais de autocura, de autocuidado, que detalha muito mais do que eu falei aqui resumidamente. Maravilha. E mais uma coisinha também que eu fiz, finalmente, ano passado, eu escrevi um capítulo de um livro de coautoria, que foi lançado bem recentemente pela editora Literari. O livro chama Vida em Equilíbrio, e ele é carregado de artigos curtos e simples, diferentes autores, diferentes abordagens. Não é um livro de self-healing e não é o meu livro, mas é um capítulo que eu escrevi e que chama Ferramentas Essenciais de Autocuidado, em que eu dou um resumão das diferentes aspectos para o autocuidado, não só para pessoas com limitação de movimento, mas pessoas também por avançar da idade, pelo envelhecimento, que não se enquadram nos programas tradicionais de exercício e de fisioterapia, né? Porque enquanto a gente é jovem e saudável, você faz yoga, pilates, musculação, faz o que você quiser, o que você gostar, e às vezes lesa aqui, muda de lá, e tudo bem. Com o passar da idade, as coisas vão ficando mais complicadas e as opções vão diminuindo para as pessoas que se sintam muitas vezes perdidas, né? Acabam parando de fazer exercício porque vai no curso de não sei o que e fica mais dolorido, vai no curso de não sei o que e faz mais mal do que bem. Conclusão, melhor não fazer nada. Não é bem isso. Então, o intuito desse capítulo, que é um capítulo curto, é para dar uma direção aí, uns parâmetros, né? Não é um guia, são os parâmetros que a pessoa pode estar fazendo e tomar cuidado para manter a movimentação, manter ativo e não se prejudicar ainda mais.
Bia, você tem o livro aí nas suas mãos que você possa mostrar para o público de qual livro você está falando? Sim, tá aqui, ó. Ah, Dá- deixa eu ver a capa. Esse aí é a parte de trás, né? Opa! Vida em equilíbrio, isso. Em equilíbrio, Maravilha. vários autores. O capítulo 2 é de minha autoria. E esse livro as pessoas encontram em qualquer livraria. Também em qualquer livraria. Tem na Saraiva, tem na Cultura. É um livro legal. Tem, fora o meu artigo, tem vários outros bem legais, bem gostosos de ler. Muito bom. E, Bia, para finalizar agora, que mensagem você gostaria de passar para o público que está assistindo a gente? Ó, em primeiro lugar, agradecer a Sula por esse Andréia, né? Andréia Sula por esse trabalho assim de nos entrevistar um a um, desse trabalho assim totalmente voluntário, né? Com muita dedicação à divulgação do método. Então, obrigada, Sula. Nós todos aqui estamos Essa sua assistindo. presença, a gente tem a honra de ter você aqui, porque você é a nossa mãe maior. Eu acredito que 90% de todos os alunos em formação passaram pela Bia e hoje nós temos vários instrutores no Brasil, então nem todos passaram pela Bia, mas principalmente os mais antigos, todo mundo aprendeu e sempre tem a aprender com a Bia. Então ela é uma é uma prova viva de conhecimento, de self-healing, de crescimento e nós somos muito gratos a você por tudo que você nos ensinou. É. Que legal, que legal. Eu amo esse trabalho, sou realmente. Hoje em dia, só tenho que falar isso, assim, eu tenho uma doença degenerativa, né? Já passei da menopausa faz 10 anos, então tem um agravar, às vezes eu gosto de, sabe, então aí ela ficou boa. Sim, eu fiquei muito boa, porque depois de tudo que eu já estava, né, dos 30 anos, eu passei mais 30 trabalhando, divulgando o método e tal. E ao longo desses 30 anos, acumulando também perdas, né? Então, comparado com a maioria das pessoas, com a minha doença e com o tempo, né, de duração da minha doença, eu realmente sou muito grata, né? E eu acho que, assim, para fechar, eu gostaria só de dizer assim, então, pelo meu caso, por vários pacientes que eu já vi e atendi direta ou indiretamente, tem fases da vida e tem situações que a gente não consegue parar de vez a degeneração, que a gente não consegue interromper ou reverter. Ela continua acontecendo. Porém, a maneira da gente lidar com isso, tanto emocionalmente como do ponto de vista do corpo, por exemplo, se a fraqueza das pernas leva a uma hiperlordose, né? Uma encurvatura muito maior das costas. As pessoas começam a ter dor e essas dores vão ficando mais crônicas e mais sérias e tal. Então, você não vai corrigir completamente as costas porque as pernas estão fracas, mas você pode diariamente aprender a compensar para não doer muito, não encurvar muito e ir desentortando, bem entre aspas, né, a musculatura, alinhando melhor, para você ter uma movimentação melhor. Então, é um trabalho realmente diuturno. Você fala, eu estou fazendo, não melhora. Não, se você não estiver fazendo, você vai ficar cada vez mais engessado, cada vez mais pesado, cada vez mais com mais dificuldade, né? Então, mesmo na presença de uma doença degenerativa, mesmo em situações em que está avançando, é possível se sentir melhor, é possível ter mais leveza, é possível restabelecer o equilíbrio e etc. Então, vocês que estão assistindo, vocês público que estão assistindo aí, são felizardos realmente por ter a oportunidade, né, de conhecer tanto desse método tão incrível, assim,
que está aí, que eu tive a honra e o presente de ter acontecido, se não fosse a conjunção de eu dar aula na Universidade Federal, ter distrofia muscular, ter tido o apoio dos amigos e colegas da universidade para eu ir para lá, né? E a minha ambição leonina, né? A minha energia, assim, a minha vontade de fazer alguma coisa, de trazer alguma coisa para o Brasil, isso não teria acontecido. Então, é motivo de muita alegria e vocês vão ter, a Sula vai falar um pouco mais, a honra de conhecer o nosso mestre, meu grande mestre de sempre, que começou tudo e vai estar vindo por aqui em breve. Façam o maior proveito que vocês puderem, levem esses ensinamentos com carinho. Estamos à disposição, você encontra meus contatos no site, né? Tem o grupo de Self-Healing, que a Andrea vai falar novamente. E foi muito gostoso estar com vocês. Obrigada, gratidão eterna, Bia, por tudo que você nos ensinou até hoje e sempre ensina. A gente sempre tem coisa para aprender com você e com o Meir. E como a Bia falou, o Meir está vindo ao Brasil e ele chegará dia 27 de fevereiro de 2020 e vai ficar até dia 16 de março. E ele vai passar por várias cidades. Ele vai primeiro começar em Rio Claro, no estado de São Paulo, vai para São Paulo, capital. Depois ele passa por São Caetano, Taubaté e finaliza em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. E quem tiver mais interesse, quem puder estar participando, indo nas palestras gratuitas dele, ele vai estar oferecendo também workshops em várias cidades e atendimentos particulares. Mais informações e detalhes da agenda dele você encontra no nosso site do Self Healing Brasil, que é www.selfhealingbrasil.com.br. E eu queria agradecer a Bia novamente e a todos que participaram da nossa semana online. E muito obrigada, Bia. Gratidão. Gratidão. Beijo.